A cada dia, há mais de 1 milhão de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Essas infecções são curáveis, mas se não forem tratadas, podem levar a doenças crônicas graves e até a morte. Nós vamos conversar agora sobre como prevenir as infecções sexualmente transmissíveis com Patrícia Tavares, clínica médica. Olá, Patrícia, Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Obrigada a vocês. Uma curiosidade que muitas pessoas não sabem é que a gente antes chamava de doenças sexualmente transmissíveis, mas tem uma orientação da própria Organização Mundial de Saúde que agora o nome correto são infecções, né? Por que essa mudança? Na verdade, porque antigamente a gente tratava como doença e hoje a gente sabe que a pessoa pode ser portadora de um vírus, portadora de uma bactéria e não necessariamente ter sintomas. Então, é exatamente para prevenir que essa pessoa assintomática se torne um portador e que dissemine a doença, ou, no caso agora, como a gente chama de infecção. Então, é a gente conseguir pegar esse paciente que é assintomático para evitar a cadeia de transmissão das infecções. Então, é importante a pessoa ter consciência que mesmo que ela não apresente sintomas, ela não se sente doente, mas ela pode estar levando aquilo adiante. Exatamente. A gente tem várias doenças dessas infecções, na verdade, infecções sexualmente transmissíveis, que a gente não tem sintomas. Então, é importante que tenha um acompanhamento, que faça acompanhamento médico, que faça os exames, que se previna, que use o preservativo, para que não seja parte da cadeia de transmissão dessas infecções. E quais são, quando a gente fala das infecções sexualmente transmissíveis, quais são a gente tem principais? Várias, as principais são HPV, HIV, herpes, clamídia, gonorreia, enfim, a gente tem uma infinidade, mas hepatites, então, sífilis, que hoje em dia uma preocupação enorme, porque é aumentado muito o número de casos. Então, sífilis, inclusive, é considerada a maior causa de morte de bebês. Porque a gente tem a transmissão vertical, né, com a sífilis congênita. Então, às vezes, as mães não sabem que são infectadas e passam para o bebê e a gente tem, infelizmente, a sífilis congênita, que é bem grave. Que a sífilis, então, é um desses casos assintomáticos, que a mãe nem sabe que ela tem. Sim, ela pode não ter tido sintomas ou ter tido sintomas que ela não identificou como sífilis. Então, às vezes, lesões, febre, e ela achou que era uma outra infecção, não fez o diagnóstico e passou para o bebê. E depois passa, às vezes a pessoa tem sintomas e depois aí eles somem. No caso da sífilis, sim, porque a gente tem a sífilis primária, secundária, terciária e a latente. Então, tem fases diferentes da doença em que ela é assintomática, que ela tem sintomas de pele, que ela tem sintomas genitais, que ela não tem sintomas, que ela tem sintomas, às vezes, do sistema nervoso central. Então, a gente tem várias fases da doença e nessas fases, às vezes, ela está assintomática, passa para o bebê ou não sabe que tem a doença, né? A infecção do sífilis. E o número de doenças, né, de doenças sexualmente transmissíveis, que assim tá há muito tempo, assim, está aumentando e não está se conseguindo diminuir, né, no mundo mesmo, esse esforço mundial e não consegue. Na verdade, essa é a preocupação da Organização Mundial da Saúde exatamente por isso. Então, a gente tem hoje em dia um maior número de casos que a gente chama de jovens, de 15 a 29 anos, e a preocupação é a conscientização para essa nova geração, porque a contaminação tem sido cada vez mais frequente. Então, a gente falando de sífilis, são 18 casos novos por hora diagnosticados. Mais de 158 mil casos novos em 2018. Esses são os diagnosticados? Diagnosticados. Então, ainda tem as pessoas assintomáticas que nem estão sabendo. Exatamente. Então, o número é muito maior do que esse. Então, a preocupação é a gente conscientizar essa geração que ela precisa usar preservativo, que ela precisa fazer um acompanhamento, que ela precisa de um diagnóstico precoce, de um tratamento, porque o tratamento, ele também cessa a cadeia de transmissão. Então, tem a cura, então você não transmite mais.
Tem até uma estimativa da própria OMS que cerca de 1 em cada 45 pessoas pode ter uma doença sexualmente transmissível, ou melhor, uma infecção. Assim, realmente é muito, né? E às vezes as pessoas têm mais de uma. Exatamente. Concomitante. Elas já porque têm uma... se você tem uma relação sexual desprotegida, você pode estar pegando sífilis, pode estar pegando HIV, pode estar pegando HPV. E aí a gente tem todas as consequências dessas infecções. E para sair disso, então, realmente é a prevenção que é importante. A prevenção de um diagnóstico precoce, um tratamento correto e o uso do preservativo. Então, essa nova campanha que foi lançada pelo Ministério da Saúde, de que essa geração tem que usar preservativo, porque essa geração mais nova é a que a gente está vendo um número maior de casos, né? E essa geração não está muito conscientizada? Não, se a gente vê o maior número de casos nelas, a gente acha e acredita que ela não está usando preservativo. Então, a campanha ela vem para conscientizar mesmo, para trazer esse paciente de 15 a 29 anos, né, que ele precisa do preservativo. Então, como a gente falou, esse paciente que não vivenciou a AIDS, que não viu o paciente morrer, um amigo, um colega, um ator, um cantor, sim, né? Então, a gente fica preocupado dele não ter a consciência do que é realmente você ter uma doença grave que te consome, que te leva à morte, né? E entre, assim, além da morte, às vezes tem doenças crônicas, né, muito graves, que a pessoa vive o resto da vida. Né? Que tipo de desdobramentos podem acontecer? Hepatites, por exemplo, a B e a C, elas podem cronificar e levar a câncer de fígado, né? Insuficiência hepática, HPV pode levar a câncer de colo de útero, infertilidade. Então, a gente tem várias complicações mais graves, sistema nervoso central que eu estava falando no caso do sífilis. Então, a gente tem várias complicações mais graves, além daquelas que a gente acha que é só genital, né? Então, tem doenças realmente com acometimento sistêmico. E como saber se uma pessoa, então, teve uma relação desprotegida? Qual é o procedimento? O procedimento é não ter a relação desprotegida. Já começa aí, começa antes. Né? Mas a gente pede para que esse paciente faça pelo menos os testes rápidos. O Ministério da Saúde ele fornece 4, que é a sífilis, HIV e as 2 hepatites, a B e a C. Mas existem outros também na rede privada. Então, o ideal é que ele faça os exames para ver se ele foi contaminado e, a partir daí, fazer o tratamento da doença. E esses exames, eles já detectam assim que a pessoa foi infectada? Já dá para saber ou tem que esperar um tempo? Os testes rápidos, sim. A gente tem as sorologias que demoram mais, porque cada doença tem uma viragem, né, que faz a sorologia conseguir vir positiva. Então, depende muito de cada doença. Mas esses testes rápidos, a gente tem a possibilidade de fazer isso mais, como a gente falou, né, com mais rapidez. E depois? Dependendo do resultado, o que acontece? Então, ele tem que ter esse suporte, tem que iniciar o tratamento, dependendo do tipo de infecção. Ele vai fazer um acompanhamento, por exemplo, no caso do HIV, ele vai fazer um acompanhamento, se necessário, entrar com o antirretroviral. Hoje em dia, a gente tem várias opções de antirretrovirais e a gente tem a possibilidade, o que a gente vê, graças a Deus, é essa possibilidade de deixar a viremia zerada. Então, o vírus fica indetectável, o que permite que o paciente tenha uma qualidade de vida, não desenvolva as doenças definidoras de AIDS, que era o que a gente mais vivenciava antes. E como você até citou, né, assim, a geração que não acompanhou as pessoas morrendo de AIDS, né, assim, a AIDS tem cura? Então, a gente não fala em cura, a gente fala em deixar o vírus indetectável. Então, a gente consegue quase zerar ou zerar o vírus e deixar o nível de CD4 e CD8, que são as células mais afetadas, né, em níveis bons para conseguir que ele tenha imunidade, por isso que as doenças acabam não aparecendo, e deixar o vírus indetectável. Então, isso é o que a gente consegue fazer hoje em dia. Mas ele vai passar o resto da vida tomando medicamento?
tomando antirretroviral. Então, assim, o jovem que não viu as pessoas morrendo não pode pensar, não, se eu pegar, eu... Não, de jeito nenhum. E o acompanhamento é realmente muito frequente, ele tem que estar o tempo todo fazendo esse acompanhamento, fazendo exame, revendo como é que está a imunidade, né? Os exames que dizem sobre a imunidade e correndo o risco de ter essas doenças que são doenças vindas da imunidade. Então, as doenças definidoras de AIDS, que são várias, elas vêm principalmente por conta da queda desses CD4 que afeta a imunidade. Então, tem que estar o tempo todo acompanhando, não é fácil. Fora os efeitos colaterais do antirretroviral, que são imensos. Então, não é simples de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o ideal é se prevenir mesmo. Agora, e o paciente que está sendo medicado, ele não transmite mais o vírus? Mesmo ele está infectado, está sendo, né, tá sob controle, mas ele transmite ou não? Então, quando a gente coloca dizendo que a gente consegue deixar o vírus indetectável, a gente poderia dizer que ele não transmite, mas em nenhum momento a gente considera seguro não usar preservativo. Então, a gente ainda fala para o paciente, orienta o paciente que ele precisa usar o preservativo. E o preservativo, ele segura a transmissão de qualquer uma dessas infecções? Qualquer uma dessas infecções. Então, todas essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são realmente prevenidas com o uso do preservativo. Porque se você está tendo uma relação desprotegida, você não sabe, mesmo, né, você conheça ou às vezes você não conhece a pessoa, o histórico médico dessa pessoa, você pode estar correndo o risco de ser infectado. Então, a única coisa que te protege durante uma relação é o uso do preservativo. A gente fala que as infecções sexualmente transmissíveis, elas são também passadas por via oral e via anal. Então, não é só via vaginal. Tem que ter esse cuidado também, né? Então, existe a transmissão via anal e a via oral. Então, a preocupação também tem que ser com essas outras vias. E mesmo herpes, por exemplo, passa pela saliva também, ou é só sexual mesmo? Então, a gente tem o herpes genital, né, e o herpes normalmente labial, o oral, mas ele também passa... Se a pessoa tiver com ferida, com a lesão, a gente falando da boca, ele passa, você vai beijar, enfim, ele pode passar para outra pessoa. Mas o outro herpes, que é o herpes genital, a camisinha, o preservativo, ele te protege. E ele protege mesmo 100%, dá para confiar? Dá para confiar. Se a gente confiar que é nas camisinhas, né, na fábrica, a gente tem que confiar de que não tem a proteção. Sim, e não tem o risco, mesmo, né, assim, bom, o risco só se arrebentar, se romper. Isso, mas exatamente. Assim, ela estando íntegra, bem... a gente, teoricamente, confia de que não há transmissão dessas bactérias, vírus, né? E a rede de saúde, ela trata, ela tem a medicação disponível para assim, todas essas infecções, todas. Vários antirretrovirais, por exemplo, a gente falando de HIV, entraram na lista, eles estão sempre renovando. A gente falando de hepatite C, a gente tem um tratamento mais novo que a gente até poderia considerar como cura, que tem na Secretaria de Saúde. Então, todos os tratamentos tem no SUS, na verdade, né? Então, eles são presentes, tem acesso quem está na Secretaria de Saúde. E tem, bom, além do o AIDS, né, que fica controlado, mas assim, as outras infecções, tem alguma que realmente dá para curar? Então, o que eu estava falando sobre a hepatite C, né, que a gente agora poderia considerar como cura com esse novo tratamento. Sífilis tem cura, clamídia, gonorreia, HPV em alguns casos,
hepatite que eu tinha falado, o HIV a gente deixa indetectável. Então, assim, o tratamento é extremamente importante. Então, por isso que tem que se procurar o diagnóstico para poder fazer o tratamento. Não só para você não ter as consequências, né, mas para não fazer a cadeia de transmissão. Não continuar transmitindo. Agora, ainda existe aquela história do tabu, do preconceito, da vergonha. As pessoas procuram os testes, os tratamentos? Eu acho que ainda existe. Eu acho que a nossa sociedade ainda tem, sim. Mas a gente tem procurado vencer isso, né? Então, a partir do momento que você se arrisca numa relação que é desprotegida, você tem que ter consciência do risco que você está correndo para você, para o seu parceiro, para a sua parceira, enfim. Então, a gente tem que conscientizar que você tem que ter noção da sua saúde, então procurar saber se você tem alguma dessas infecções para não fazer parte da cadeia de transmissão e que para você tenha a possibilidade de ter vida, ter qualidade de vida, não adoecer, né? Então, a gente tem que quebrar esses tabus ainda. Eu acredito que a gente ainda tem que falar muito sobre isso, né? E aí isso passa por educação sexual? Eu acho que a gente tem que pensar nas escolas, como educação sexual, educação em saúde. Em casa, a gente tem que falar, né, também mais sobre sexo, sobre o risco de uma atividade sexual sem proteção. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso, em como você educa seu filho, como as nossas escolas estão educando nossos filhos e como a gente está, né, protegendo eles para o futuro. Agora, além dos jovens, né, que você já citou, que são, né, a faixa etária mais... com aumento maior de número de casos. Não, mas tem também os idosos, né? Tem sim. A gente vive mais, né? Então, a gente tem mais atividade sexual no idoso. Então, às vezes, o idoso fica viúva, termina um casamento, começa outra relação, enfim. Então, as possibilidades mesmo em relação ao sexo, a possibilidade de ter mais atividade sexual por mais tempo. E isso também preocupa porque também tem um maior número de casos nesses pacientes. Então, a gente se preocupa também em educar o idoso para que ele precisa, se tiver atividade sexual, usar preservativo. Até porque, assim como os jovens, os idosos também não viveram esse drama da AIDS. Exatamente. Né? Que né, para uma certa geração foi muito forte. Né? E você, inclusive, além de clínica, você também é especialista em longevidade, né? Então, você também trabalha com os idosos, né? Isso. E eles têm, assim, uma resistência maior? Tem uma resistência maior, sim. A usar o preservativo? A usar o preservativo, principalmente o sexo masculino. A gente vê, sim, uma dificuldade da gente conseguir convencer o risco, até porque às vezes ele pensa assim, daqui a pouco eu já estou partindo. Então, ele não se preocupa tanto com a saúde, né, se eu pegar uma infecção. Então, a gente se preocupa muito em educá-lo, em convencê-lo de que ele precisa se proteger. E as mulheres também, de repente, não estão mais tão preocupadas com a fertilidade, né? Sim. Assim, então, mas tem que se preocupar com as infecções. Exatamente. Né? Assim, e quando detecta, então, e vai começar o tratamento, a pessoa tem que ter esse compromisso sempre de seguir direitinho, os remédios estão disponíveis nas doses, é fácil conseguir, como é o procedimento? O ideal é você procurar uma rede básica de saúde, né, para fazer o diagnóstico. Então, a gente tem os testes e depois disso ele vai ser orientado a seguir para os programas específicos, né, de cada infecção. Então, a gente tem acompanhamento com infectos, tem enfermeiros específicos, tem as medicações todas disponíveis. Fácil, eu não vou te dizer que é fácil, porque não é fácil, né? A gente sabe que, infelizmente, não é fácil, mas a gente tem que fazer com que esse paciente procure atenção básica ou atendimento privado, mas que ele tenha um atendimento médico para poder ser feito o tratamento adequado.
Agora, o HPV, que é uma das infecções bastante comuns e frequentes, já existe vacina para prevenir? Existe. Isso é uma coisa que a gente tem que disseminar, não só para mulheres, mas para homens. Então, o homem, normalmente, ele é assintomático, portador de HPV. E a gente tem que se preocupar que o adolescente tem que ser vacinado também para o HPV, porque quando ele começar a atividade sexual, o risco deles pegar um HPV e se tornar a cadeia de transmissão que a gente estava falando. Então, tanto mulheres como os meninos também têm que ser vacinados. Mas aí, no caso, são as meninas, né? Porque tem que ser antes, né? De iniciar a vida sexual. Sim, a gente fala para os meninos, porque os meninos também podem ser cadeia de transmissão. Apesar de não estar contemplado na secretaria, o ideal é que os meninos também sejam vacinados para HPV. Agora, mesmo no caso das meninas, tem uma certa resistência, são muito novinhas, né, para que começar a pensar em sexualidade agora? Eu acho que aí é o tabu que a gente estava falando, né? A gente sabe que a vida sexual hoje em dia começa muito mais precoce do que antigamente, então a gente tem que pensar que essas pessoas, quando começarem a atividade sexual, elas estejam primeiro orientadas sobre o risco de uma atividade sexual desprotegida e se prevenir. Se a gente tem a possibilidade de ter uma vacina que vai prevenir contra um vírus que pode te trazer um câncer, por que eu não vou usá-la? Né? Então, é essa orientação que você tem que passar para tua filha, para tua sobrinha, para o teu paciente, enfim, você tem que orientar que precisa, sim, é necessário, porque é muito frequente e a transmissão é muito frequente. Então, você tem que usar da possibilidade que a gente tem de uma vacina que está aí, está disponível, né? Então... E o HPV tem cura? Então, a gente faz tratamento das lesões e acompanha as lesões, né? Porque, na verdade, normalmente a gente faz o diagnóstico a partir das lesões na mulher. Quando a gente tem a relação desprotegida, a gente pode até fazer a captura híbrida, são outros meios para diagnóstico. Ou se você fez relação com alguém que você já saiba que é portador do HPV. Né? Mas a vacina, o ideal é que ela seja feita antes de iniciar a atividade sexual. Para já garantir essa proteção, né? Antes de começar. Então, também para as pessoas que perguntam, por que vacinar as meninas tão cedo, né? Para garantir mesmo que ela já está... Exatamente, que independente do início da atividade sexual dela, que se vai ser com 12, 13, 15, 20, 30, 40, ela ela tem a proteção contra o vírus. E esse vírus pode levar ela a ter um câncer, né? Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades que a gente tem à mão de prevenir um câncer. Então, se eu posso prevenir com uma vacina, por que eu não vou usá-la, né? E geralmente a vacina ela leva um tempo para passar a fazer efeito, né? São 3 não adianta doses, tomar uma vacina no dia seguinte, a relação não está protegida. Não, tem que esperar, e são 3 doses, né, da vacina, do HPV. Então, tem que esperar a ação das 3 doses e depois que a gente pode liberar a atividade sexual. E os meninos, por enquanto, só particular, ainda não tem pelo SUS. Exatamente. Mas quem puder também é interessante. O ideal é a gente... Porque é o que a gente estava falando da cadeia de transmissão. Ele não é sintomático normalmente, ele não desenvolve câncer por causa do HPV. Ele pode ter câncer de garganta por sexo oral. Tem sido até bem mais frequente, né, esse diagnóstico. São lesões que aparecem e também tem essa prevenção. Então, pode ocorrer? Pode. É menos frequente do que o câncer de colo de útero, mas pode ocorrer. Então, a gente tem também essa possibilidade de prevenção desse câncer de garganta por conta do sexo oral, do HPV. Patrícia, só para concluir, então, a principal recomendação para prevenir as infecções sexuais? O uso de preservativo. Sem dúvida, o uso de preservativo é o único que bloqueia e previne as infecções. Um diagnóstico precoce, um acompanhamento com o médico, mas o principal é o uso do preservativo. Patrícia, muito obrigada pela entrevista e sua participação aqui no nosso programa.
Essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv e no nosso canal do YouTube. Você quer sugerir um tema ou fazer um comentário sobre o programa? Ligue para a Ouvidoria do Senado no número 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.